Olá, meus amigos, tudo bem? Mais uma vez eu tendo o prazer e a oportunidade de trazer aqui no meu canal e também para as casas espíritas que pediram a gravação desse tema. Mais uma pauta que, por mais que não tenhamos as oportunidades de debater, de discutir, de refletir, que se encaixa com o nosso momento atual, que é o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, traz esse tema para nós, Allan Kardec, lá no momento da redação do Evangelho, o processo de reencarnação, isso à luz das palavras de Jesus e toda a experiência tida ao longo dos séculos. O que acho que a gente já começa a destacar nessa conversa de esclarecimento, de poder de persuasão do nosso entendimento de vidas sucessivas, de processos de reencarnação, o título dos 4 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo, por exemplo, ele traz o seguinte tema: não vim destruir a lei. Então, não vim, então quer dizer que de algum lugar ele veio. Então, existem outras moradas, existem outros locais. Uma simples análise só do título. No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. Então reforça novamente a pluralidade de existências. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. Então veja que Kardec traz para nós um conteúdo introdutório antes desse capítulo 4, já dando essa amplitude de vidas, essa amplitude de moradas, não limitando-se à nossa terra, não limitando-se à nossa vida momentânea. E ele traça um paralelo com todas as passagens, com a experiência de Jesus enquanto presente aqui na terra. Em diversos momentos, se a gente for lá e analisar cada detalhe do Evangelho, deste capítulo, ele traz para nós algumas passagens vivenciadas por Jesus, onde ele reforça essas passagens de termos outras oportunidades de vida, de ter esse processo reencarnatório, Ele tem um momento que ele questiona quem seria Jesus, em outro momento Herodes questiona quem seria Jesus, se seria João Batista, como seria João Batista, se ele havia decapitado João Batista. A questão de quem seria Elias e as reencarnações de Elias e assim sucessivamente. A reencarnação, ela já era trabalhada como um conceito lá atrás, só que ainda chamado e tratado como ressurreição, porque o Espiritismo e a própria ciência vêm com o tempo pontuar e esclarecer que daí isso não seria possível, que a ressurreição, em sua interpretação literária, seria o espírito reencarnar no próprio corpo. A gente teria historicamente o exemplo de Lázaro, mas de uma maneira geral abordamos a reencarnação como a forma correta, que é o espírito renascer em outro corpo, e não a ressurreição. Então, historicamente já tinha esse conceito, só que trabalhado, interpretado de outra forma. E aí, como introdução deste capítulo 4, é uma conversa de Jesus com Nicodemos, onde ele é questionado e Jesus responde: em verdade vos digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E no finalzinho dessa passagem: se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como crereis se eu vos falasse das celestiais? Então eu acho que Jesus, ele de forma muito objetiva, já esclarece para nós: o que vem da carne é carne, o que vem do Espírito é Espírito. E aí ele faz dentro da parábola, os comparativos com os conceitos da época. Vou passar de uma forma muito superficial por isso. Ele fala, enquanto não nascer da água e do Espírito. Lá atrás eles tinham um conceito que o planeta teria vindo da água. A água seria, vamos dizer, a essência da matéria.
E hoje, já com o conhecimento que nós temos, né, a interpretação dessa passagem de Jesus, nascer da água e do Espírito, seria o renascer de corpo e alma, né? Você ter um novo objeto material para estar presente, um novo corpo, uma nova ferramenta, né? E o Espírito, em sua origem, tendo nova oportunidade de reencarnação. Outra passagem, outra frase que é interessante a gente destacar aqui: mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Então Jesus deixa aberto para nós o que resultar do nosso trabalho hoje, aqui nessa vida, nesse momento, poderá nos encaminhar por uma morada A, por uma morada B, uma morada C, um estágio evolutivo A, um estágio evolutivo B, justamente por essa infinidade de oportunidades, seja de locais, seja de estágios evolutivos, que nós aqui, dentro da nossa responsabilidade, iremos desenvolver e galgar após o nosso desenlace corpóreo. E por fim, mais uma passagem bacana, que ele conclui essa parábola: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Então é o poder de persuasão e de realmente acreditar na profundidade daquelas palavras e compreender além da palavra material, e sim ter a conotação espiritual daquele ensinamento. Então toda essa introdução que eu fiz para vocês é a parte mais teológica, né, deste tema, mas eu acredito e vou dar um enfoque maior na questão prática, como eu costumo fazer nas minhas preleções e quando a gente aborda um determinado tema, que é o processo de reencarnação. Qual a finalidade, o que ele agrega para nós, quais as preocupações que nós temos que ter nesse sentido. O primeiro ponto é o relacionamento familiar, que inclusive o capítulo trata de uma forma muito bacana. É a importância de quanto esses laços agrega na nossa vida espiritual em termos de desenvolvimento. Então nós já temos, para quem frequenta e acompanha o espiritismo, e principalmente a literatura espírita, compreende que esses laços familiares que nós temos hoje, nesse momento, são laços extremamente necessários para a nossa evolução. São espíritos afins, de repente espíritos antipáticos a nós, que precisamos ajustar determinados pontos, mas que sempre ocorrerão para a nossa evolução, para nós trabalharmos as nossas mazelas, nós eliminarmos ou diminuirmos os nossos vícios e potencializarmos as nossas virtudes. Então esses laços familiares, eles estão extremamente ligados com o processo reencarnatório. De repente, numa próxima vida, você não cai necessariamente naquele núcleo familiar, mas você continua com uma aproximação, e nós vamos sucessivamente, conforme as oportunidades terrenas, estreitando esses relacionamentos, sempre com o propósito de melhoria contínua. Então os laços de família, ele tem tudo a ver com o processo reencarnatório. São oportunidades da gente encarar os nossos desafios e fazer deles sempre oportunidade única e ímpar do nosso processo evolutivo. E por que esses laços de família entram no processo de reencarnação, que é o tema do momento? É porque também nós temos, inclusive até hoje, a doutrina, a filosofia, a visão anti-reencarnacionista, aquela teologia, aqueles princípios que não concordam com o processo de reencarnação, não acreditam no processo de reencarnação. A partir do momento que você não acredita no processo de reencarnação, cai por água qualquer vínculo familiar, porque a alma, o espírito, ele nasce junto com o corpo e se desfaz também assim com o corpo. Então não tem, a partir dessa premissa de não ter reencarnação, não existem laços pretéritos. Então você não tem ascendentes espirituais, assim como você não terá numa vida futura, porque não existe a vida futura. Então muitas coisas ficam sem explicações, porque um nasce feliz, outro nasce triste, porque um nasce bem materialmente, o outro nasce sem a bonança da matéria, quem nasce com facilidades na saúde, outros com dificuldades, e assim por diante.
cai por água e nós ficamos sem respostas para quase tudo na nossa vida. Então, a doutrina anti-reencarnacionista, ela nos limita demais e nos deixa sem resposta para muitas situações. Então, parte, por exemplo, da teologia que acredita nessa doutrina, a hora que o corpo falece, se desfalece, acaba o ciclo corporal, alguns compreendem que essa alma que sobreexiste, né, a esse momento ela vai ou, por exemplo, para o inferno ou para o céu. Então, você naturalmente não se reencontrará com seus entes familiares, porque se alguém não cumpriu com o contexto que deveria cumprir, irá naturalmente para o inferno, e aquele que cumpriu vai para o céu. Então você já não tem aquele reencontro. Enfim, essa doutrina anti-reencarnacionista, ela limita a gente, nos deixa sem resposta, e eu acho que nem vale muito a gente focar nisso daí, porque acaba não agregando aos nossos propósitos, aos nossos entendimentos, à nossa jornada. A questão dos limites da reencarnação e a necessidade da reencarnação. Por óbvio, se o espaço é infinito, seja para moradas ou seja para graus de evolução, naturalmente não existem limites para a reencarnação. Nós, dentro da nossa cultura filosófica, nós temos a compreensão que conforme vamos tendo esse processo de reencarnação, assim como evolui o espírito, evolui a matéria. E o que é a matéria nas vidas sucessivas? O perispírito. Então ele vai se tornando cada vez mais leve, mais sutil, também tendo a sua evolução. Assim como o nosso próprio corpo hoje já evoluiu infinitamente, por exemplo, dos homens da caverna. Então você tem essa evolução do espírito, tem a evolução do corpo, você tem a evolução dos planetas em geral. Enfim, é uma evolução coletiva, e por isso que a gente costuma também reforçar que a nossa obrigação, a nossa meta, os nossos propósitos quando encarnamos aqui na Terra, nunca é só individual, né? Ela tem a sua interferência e o seu impacto coletivo. E a necessidade de reencarnação é justamente essa oportunidade de transformação. Nós explorarmos as nossas características, sejam as boas para potencializá-las, ou sejam as más para eliminá-las, para suavizá-las, a partir do nosso livre-arbítrio. Lá atrás, na nossa origem, todos foram criados de forma igual. Agora resta a nós, com o livre-arbítrio e a oportunidade reencarnatória, de trabalharmos com essa oportunidade e evoluirmos cada vez mais. Então nós temos que ter esse entendimento da importância da reencarnação. E aí também nos traz mais um entendimento, que é o momento da morte. O que significa a morte do corpo para nós? Hoje, em especial, nós vivenciando isso em larga escala. Ela pode significar muitas coisas. Ela pode significar o encerramento de um ciclo que de repente poderia estar desvirtuado, ou o espírito é poupado de repente de um desregramento que poderia vir a ocorrer na sua vida, ou o espírito pode ser contemplado com o encerramento daquele ciclo por ter cumprido aquela meta com muita primazia. Então o momento da morte, o encerramento do ciclo material, também pode trazer para nós vários caminhos, várias explicações para aquele contexto, para aquela vida, pontualmente falando. Então, tendo esse raciocínio da importância da reencarnação, partindo do princípio que a gente acredita nesse princípio e que ele é fundamental para nós, o que cabe a nós aqui no planeta Terra? É partir desde o primeiro momento de lucidez nosso até o último, trabalharmos a todo momento o processo da nossa reforma íntima, o nosso processo de autoconhecimento. É nós buscarmos a cada dia identificar onde podemos melhorar, onde podemos auxiliar o próximo, buscar ouvir mais aqueles que estão à nossa volta, dirimir as dúvidas, as aflições, as discussões que nós temos dentro do núcleo familiar. E a dor é um processo fundamental nessa caminhada evolutiva. Ela traz para nós um processo de despertar a nossa consciência,
de ampliar o nosso grau de sensibilidade. Então essa compreensão nós temos que ter, e volto a repetir, nesse momento que vivemos aí de tanta dor, alguma mensagem ela está trazendo para nós, e cabe cada um dentro da sua, do seu momento, do seu grau, seja intelectual, espiritual, de compreender o que essa mensagem traz para nós. É uma oportunidade, por mais triste que pareça, a dor, seja em grande escala que vivemos hoje, ou em menor grau, cada um dentro do seu íntimo, ela traz uma mensagem para a transformação. Ela traz uma oportunidade de recomeçar. Então, se você tem uma dor no relacionamento, opa, alguma coisa está errada. É possível ajustar para melhorar esse relacionamento? Ah, não. Vamos romper então esse relacionamento e começar outro, melhor, mais produtivo, de repente um outro núcleo. Então a dor ela traz isso, seja no ambiente profissional, ambiente religioso. Ah, aquela religião não está me trazendo respostas, eu estou incomodado, ela não agrega neste momento para mim. Poxa, eu vou buscar um outro caminho. Então essa visão da dor que nós temos hoje, em especial aí, tentar tirar o melhor proveito dela, buscar uma oportunidade de recomeçar, porque ela é um aviso. Ah, Vinícius, mas hoje está uma tragédia, não consigo pensar em mais nada, é só notícia ruim. Vamos pensar o que é tragédia no sentido completo da nossa individualidade. Por exemplo, tragédia no sentido complexo. Nós hoje estamos gratos, agradecemos de tudo que nós temos na nossa vida, ou não estamos agradecendo a nossa saúde, em especial o nosso alimento, a água que a gente bebe, a água que a gente toma banho. Então o fato de nós não sermos gratos, não agradecermos e não reconhecermos todas as benéficas que nós já temos, pode ser considerado um ponto da nossa tragédia individual. Não valorizar a família, vamos chorar depois no leito do falecimento, da desencarnação do nosso ente querido, e vemos tudo que nós deixamos para trás. Nós não abraçamos na oportunidade que tivemos de abraçar. Nós acharmos que um dia seremos felizes sempre na figura do futuro, nunca no presente, ou ficarmos lamentando o passado. A gente deixar de valorizar ou valorizar apenas quando nós perdermos algo, uma oportunidade profissional, uma amizade, um familiar ou qualquer outra situação, sempre o depois. Nós não trabalharmos as nossas dificuldades ou insistirmos em estar em ambientes, em oportunidades que nós não estamos felizes, né? Nós vivemos de aparência, nós comprarmos e adquirirmos coisas materiais achando que aquilo trará nossa felicidade. Enfim, se a gente analisarmos todo esse contexto, todos esses tópicos que eu trouxe para vocês, ali nós visualizaremos, não cumprindo tudo isso, o quanto sim está sendo uma tragédia na nossa vida íntima, né? E com certeza isso resplandece, né, e terá reflexos, reverberar, né, no nosso coletivo, por uma transmissão de pensamentos, por ondas. Então a gente tem que ter esse conhecimento, essa clareza de que a dor hoje vivenciada e ao longo de toda a nossa vida, ela sempre trará um recado de recomeçar, uma oportunidade de recomeçar. O que não pode, nesse momento de angústia, de medo, é deixarmos que todo esse externo, seja através de televisão, de conversas, de vibrações, molde e transforme a nossa conduta, a nossa vida. Nós não podemos deixar que o tempo e o ambiente determine a nossa caminhada ou a forma como nós vamos caminhar. Nós temos que fazer a diferença e enfrentar essas dificuldades. Então a gente tem o exemplo da águia. Se está chovendo, ela alça um voo mais alto e voa por cima das nuvens. Então nós temos que fazer o ambiente, não o ambiente nos fazer. Por que hoje a gente tem um contexto dramático que a gente vivencia? Porque nós deixamos o ambiente nos fazer.
por falhas nossas, individual, coletiva, administrativa, e o ambiente está nos sufocando. A partir do momento que a gente faz o necessário para que o equilíbrio seja restabelecido, nós começamos a impor a nossa vontade, né, as nossas características, os nossos objetivos, e o ambiente será respeitado e respeitará essas nossas vontades. Hoje o ambiente está nos sufocando por falhas nossas, em algum momento, individual ou coletiva. Tem uma frase bacana, um provérbio chinês que cabe muito no momento de hoje, para a nossa reflexão: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos bons. Homens bons geram homens fracos. E homens fracos geram novamente tempos difíceis. Nós, hoje, podemos dizer que somos homens fracos, porque estamos proporcionando tempos globais difíceis. Então, esse tempo difícil está proporcionando, está desenvolvendo em cada canto, na minha casa, na sua casa, qualquer ponto do universo, está nascendo homens extremamente fortes, porque estamos trabalhando e vivenciando a dificuldade, e isso nos trará uma força inimaginável, e pode ter certeza que após uma tempestade um sol nos espera. Então, fechando com uma frase de Chico, né, embora a gente não possa voltar lá atrás para fazer um novo começo, vamos começar hoje a plantar novamente, né, e a partir de amanhã ter a perspectiva de um novo fim. Obrigado mais uma vez por esse carinho, por esse momento de união que nós temos que ter, muita oração, muita vibração para todo o nosso planeta, cada um fazendo a sua parte. Espero que essa mensagem de conforto, de esclarecimento possa chegar a todos aqueles que procurarem. Fico mais uma vez à disposição, podem me ligar e mandar mensagem. Eu tenho esse canal do YouTube, muito simples, né? Que eu posto meus vídeos para quem quiser rever, mas estou sempre à disposição no que precisar. Um super beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana de muita luz para todo o nosso planeta. Que assim seja.